Porque eu estava passando ontem pelas redes sociais e eu vi algo que chamou muito minha atenção. E vocês sabem o quanto que eu gosto de histórias, de relembrar histórias, ainda mais histórias que são importantíssimas para nós entendermos por que chegamos até aqui, né? As coisas não foram acontecendo e eu não posso deixar, né, a história se perder. O que eu digo é que puxar a carta da inocência não vale mais. Não vale mais. Tem pessoas que não são inocentes. E vamos falar sobre isso já na primeira parte do vídeo de hoje. Vamos começar com a foto sensacional do dia de ontem, que envolve duas pessoas aí. Uma, todos vocês, o Brasil inteiro conhece. A outra, temos que falar sobre ela. Depois falar algumas coisas relacionadas a Carlos, o Jair, mostrar algumas coisas que estão acontecendo nas redes sociais, nesse entorno dessas últimas confusões de Santa Catarina. Aí depois a gente realmente se aprofunda na questão de Santa Catarina para criar uma base, mostrar algumas coisas que Eduardo Bolsonaro falou ontem na live, e aí a gente mergulha de vez no dossiê, no final da primeira parte do vídeo de hoje. A segunda parte, eu não vou adiantar, mas eu acho que é bem relevante. Algumas ponderações que eu não vou falar mais nada. Eu espero também que dê tempo de falar um pouco sobre a COP, sobre o Dilma e algumas coisas que estão acontecendo nos últimos dias que vale a pena prestar atenção. Mas vamos lá. À esquerda, Dom Pedro III, o imperador do Brasil. E à direita, quem? O parceiro Dudu da Lima, Murilo Hidalgo, dono da Paraná Pesquisas. O Murilo Hidalgo fez questão de divulgar isso, né? Tu vê o apreço, sabe? Olha com quem eu estou, olha com quem eu estou dialogando, tendo uma ótima conversa. Eu adoro o que faço. Tá ganhando muito bem, Murilo. Eita, tá com o bolso cheio de dinheiro. Faz bem demais teu serviço, né? Nossa. Aí a Flávia Ferronato pergunta assim, ó, alguém sabe me informar o porquê do dono da Paraná Pesquisa ter se encontrado com o Dom Pedro III e ainda ter publicado e comemorado o encontro? Só para mostrar umas coisas aqui rápidas. Eu comentei sobre isso lá no Twitter. E o Murilo Hidalgo, eu não vou comentar no Twitter com a frequência que eu comento em vídeo. Inclusive, eu fiz alguns vídeos ainda em 2023, um que eu colocava o Duda Lima, né? O homem com o rosto de rótulo de catuaba com o Murilo Hidalgo e comentava o que eles estavam aprontando há muito tempo. Mas se você pegar, sabe, você vê que não é uma figura desconhecida, sei lá, 19 de setembro, tava ali, ó. Quando Valdemar sugere que Eduardo poderia matar o Jair, parecia acreditar que estava em um papo privado com o Duda Lima. Pede pro Murilo Hidalgo da Paraná, parceiraço de vocês, levantar-se, o povo curtiu o comentário. Tá numa provocada, né? Porque sempre trabalham juntos. Vejam como o Duda Lima, dono de Valdemar e Murilo Hidalgo, Paraná Pesquisas, estão trabalhando fechadinhos com a Rede Globo. Até melhorar a manchete, a Globo está se propondo para ajudar no plano de destruição. Aí eu coloquei aqui, né, a matéria original, porque o Murilo Hidalgo, ele vem criando um relacionamento com a Bela Megali para priorizar, né, a divulgação de suas pesquisas. Ele só tinha acesso antes ao Robson Bonin da Veja, agora é a Bela Megali. E aqui eu cito os nomes de quem são as pessoas do Murilo Hidalgo na imprensa. Aí, aqui era a manchete original, ó. O motivo da ausência de Eduardo Bolsonaro nas pesquisas presidenciais do PL. Vocês lembram do Eduardo falando que vinha sendo sabotado, que nem o nome dele rodava nas pesquisas? Aí o Bolsonaro já é incomunicável, sem poder falar, e o pessoal se aproveita disso. Não, é porque Bolsonaro não quis. Que Bolsonaro não quis. Aí eu coloquei, né? Manchete atualizada para ajudar ainda mais o plano, né? Contra Eduardo. Desculpa. Aqui a matéria da Globo, ela foi atualizada. Essa era a manchete original. Aí depois a Globo atualizou a manchete para ficar ainda melhor. O desgaste ainda maior contra Eduardo, ó. A ordem de Bolsonaro para não incluir Eduardo e os filhos nas pesquisas presidenciais do PL. É o Murilo Hidalgo, sempre trabalhando contra. Eu falei o que é aqui, né? Duda Lima, Murilo Hidalgo, acabou de dar na Bela Megali que Eduardo não apareceu na pesquisa porque o Jair não quis. Os dois são tão sujos que colocam palavras na boca do Jair que está impedido de falar, tá escancarado. E com a foto? E aí? Ele vai fazer o que lá, gente? Vai fazer o que lá, hein, Murilo Hidalgo? Murilo Hidalgo, companheiro do plano Duda Lima para destruir o bolsonarismo, enfiou mais uma pesquisa do Paraná, né, sem o nome do Eduardo.
Foi no mesmo dia? Não, foi até antes, né? Mas eu já sabia que isso ia acontecer, né? Já se sabia isso daí. Não tinha saído da pesquisa ainda. Aí depois de tanto apanhar, né? Ele foi se explicar. Murilo Hidalgo, quem tá pagando por suas pesquisas? É o Valdemar ou o Ciro? Porque muitas vezes também que trata Paraná é o PP, né? Do Ciro Nogueira, que tá no plano do bolsonarismo sem Bolsonaro. E pra que esse terror pra cima de Bolsonaro, pô? Qual o interesse de desgastar a saúde do presidente? Já que você é o reizinho, o Eduardo ajuda ou atrapalha? Aí ele faz o que precisa ser Eduardo. Vocês compreendem que Duda Lima tem amplo acesso à imprensa e controla a máquina do PL, mas só trabalha para destruir Eduardo Bolsonaro? Duda Lima, que tentou impedir Eduardo de ser capa da Veja, segue minando por dentro com o apoio de seu parceiro Murilo Hidalgo da Paraná Pesquisas. Cara, Duda Lima, aqui eu tô reclamando dos dois. Queria uma opinião do Murilo Hidalgo da Paraná. Você continua com sua visão antiga que Bolsonaro continua trazendo 2 votos, mas tira 3? Isso aqui foi em 2023, um jantar em São Paulo. Um amigo meu estava presente e era a organização e preparação para as eleições. E aí o Murilo colocava essa tese na mesa de que Bolsonaro atrapalhava e que por isso Bolsonaro não deveria ter direito a nada. Não deveria ter direito a indicar vice, nem participar de nada, porque Bolsonaro só atrapalha. Para cada 2 votos que Bolsonaro traria para o Nunes, ele retiraria 3. O quanto esse cara atrapalha o bolsonarismo e sempre com suas pesquisas. Ele tem os números para provar que Bolsonaro é ruim. Para provar que Eduardo Bolsonaro precisa ser descartado. E onde é que ele estava? Onde que ele estava? Onde que ele estava? Com Dom Pedro III. Esse é o Brasil. Este é o Brasil. Se você pegar no Atlas 2023, já tem muita coisa. Eu boto assim, Murilo Hidalgo. Vou botar Hidalgo. Aí você vai olhando assim os meses, vai começar a aparecer algumas coisas que a gente comentou em vídeo na época. Tem até alguns recordes de vídeo lá dentro. Mas vamos lá. Quem estava com o parceiro do Murilo Hidalgo, né, o Duda Lima, esses dias, é a Pantera Cor-de-Rosa. Tomou algumas do Van Garten ontem. Uma foi essa, né? Tenho certeza que o presidente Bolsonaro não autoriza absolutamente ninguém a falar em seu nome, nem mesmo os filhos. Como é que ele tem essa certeza? Uma coisa é você até levantar essa possibilidade, mas ele está afirmando com toda certeza do mundo. Quem é ele para afirmar com certeza? Se ele só levantasse essa possibilidade, eu falar, não, o cara tá aí criando confusão, mas tá levantando a possibilidade. Ele tá dentro da cabeça de Bolsonaro, é? Mas no que ele tá afirmando isso? Porque ele se vende até como amigo da família. Aí agora, nem os filhos falam em nome de Bolsonaro. Dito isso, a bagunça está instalada porque ele está em silêncio. Por esse mesmo motivo, negaram a entrevista que eu faria com ele. Preferem ele em silêncio. Assim podem falar em seu nome. Lembre que foi Dom Pedro III, né, Alexandre de Moraes, que autorizou o Ferri a entrevistar Bolsonaro. Aí o Van Garten diz, cara, não é verdade o que você está falando. Até mesmo você sabe bem disso. Aí, o Carlos não fala em nome do Jair. Ele não tá falando em nome do Jair aqui, né? Acho que ele tá falando em nome dele mesmo. Mas o Carlos relata mais uma vez, para quem ainda segue dormindo, segue sem prestar atenção. O sujeito diz que fulano é o camisa 10 dele. E como sempre, a velha imprensa corre para amplificar, enquanto os bobinhos se articulam de forma calculada. O curioso é a contradição. Os mesmos querem prendê-lo e torná-lo inelegível. Não há mais inocentes nesse enredo espalhado, essa e outras narrativas boçais, né? Nesse enredo espalhando essas e outras narrativas boçais. Há uma sincronia orquestrada para tentar mais uma vez, diária e dissimuladamente, destruir o nome Bolsonaro. A baixaria é muito mais profunda do que acreditamos. Assim, gente, a coisa é muito pior do que vocês estão vendo. Não é inocência. E eu não falei que não dá pra puxar a carta da inocência por causa desse tweet, não. Olha um relato. Esse perfil aqui, acho que algumas pessoas já devem ter visto algo dele. Ele sempre traduziu vídeos, colocou legendas em vídeo em inglês e colocava lá o logozinho dele. Tradutor direita, menino bom. Aí ele fala, tem gente nervosa comigo porque eu elogiei o Carlos Bolsonaro. Eu nem ataquei ninguém.